Cidadania italiana, algo que só o nome para muitos já é associado à complexidade, à dificuldade, né? Como nós já mencionamos em alguns outros vídeos. Então, assim, o conceito básico, olha, eu usei aqui uma didática, acho que mais fácil do que isso, impossível. Vocês vão realmente ter aqui uma noção muito clara do começo ao fim, né? Primeiro passo, descendente. Ou você é descendente, no caso, é descendente de italiano, ou é ou não é, ou nasce descendente ou não nasce descendente. No caso, para os descendentes de italiano, existe automaticamente um direito de reconhecer essa cidadania. Isso é um direito, é um patrimônio, é algo que o descendente tem desde que ele nasceu. Então, quando a cidadania italiana é reconhecida, na certidão de nascimento do italiano reconhecido, vem a seguinte frase: italiano desde o nascimento. Olha que interessante, né? Outra coisa é o fato de, bom, eu faço o meu processo de reconhecimento através de que linha, né? Então, aqui a gente está falando para uma linha, nós estamos conversando com o descendente, né? E, logicamente, as pessoas que atuam nesse segmento sabem todo esse passo a passo. Então, aqui no caso, qual é o tipo de cidadania a ser reconhecida? É a iuris sanguinis, que significa por sangue, por filiação. E como que é, né? Como que funciona isso? Funciona que eu tenho que provar através de atos jurídicos, eu digo, no caso eu descendente, eu tenho que provar através das certidões. Quais certidões? Nascimento, casamento e óbito, que não é exigida na lei, mas tem sido solicitada. Através dessas 3 certidões, eu tenho que provar que eu tenho essa ligação, né, essa descendência, essa filiação. Mas o que? Mas a certidão negativa de naturalização do italiano é um documento simples obtido online, né, no site da Justiça, onde prova que o italiano, quando chegou no Brasil, ele não se naturalizou brasileiro. Porque a partir do momento que ele se naturalizou brasileiro, o que quer dizer isso? Que ele deixa de ser italiano para ser brasileiro. Aí todos os descendentes perdem o direito ao direito de reconhecer a cidadania italiana, tá? Então, olha que complexo que é. São praticamente 3, 4 documentos necessários para eu provar que eu tenho uma linha de descendência e para que eu possa pedir o reconhecimento da minha cidadania italiana. Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso montar o processo. E o que é montar o processo? Montar o processo italiano está aqui, ok? O italiano, ele nasceu aqui na Itália, foi para o Brasil, provavelmente a maioria se casa no Brasil, muitos na Itália, mas a maioria se casa no Brasil, tem filhos, então, aí ele tem um filho aqui, que tem outro filho aqui, a 3ª geração, que tem outro filho aqui, a 4ª geração, e que tem um requerente, a Marta está aqui, um exemplo, ok? Você está aqui, como requerente. E eu tenho nada mais, nada menos que provar, né, através desses 3 documentos aqui, logicamente esse em algumas fases, em alguns momentos não existe, eu estou viva aqui, provavelmente meus genitores possivelmente são vivos, eu tenho que provar do requerente até o italiano esses 3 documentos, né? Sempre lembrando que é na linha reta de descendência, ou seja, os cônjuges nada tem a ver com essa história. Então, eu sou requerente, o meu pai era descendente, eu vou precisar da certidão de nascimento e casamento do meu pai, eu vou precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito, se for falecido, do meu avô, do meu bisavô e aqui do italiano. Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e mais a certidão negativa que ele não se naturalizou. Tá claro aqui, de forma bem didática e objetiva, o que significa e como é o ponto de partida para reconhecer um direito à cidadania italiana? Depois que nós obtivermos todos esses dados e etc., eu vou providenciar esses respectivos documentos aonde? Nos cartórios.
né, onde eu nasci, né, onde meu pai nasceu, onde meu avô nasceu, onde cada um casou, tá? E depois que eu obtiver esses documentos, estarei com o quê? Com o processo montado, olha, processo montado. Depois que o processo está montado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar esse processo. Para analisar para quê? Tô aqui cheia de caneta, meu amor. Analisar para quê? Eu tenho que analisar para identificar coisas importantes, para analisar os erros e aí poder, obviamente, retificá-los nos cartórios. E para identificar se existem impedimentos, que existem alguns impedimentos. Depois que eu peguei, montei todo o processo e analisei que o processo está ok na fase 1, o requerente vai fazer o quê? Ele vai fazer o pedido do reconhecimento da cidadania italiana. E esse pedido ele vai fazer aonde? Ou no consulado no Brasil, ou na Itália presencialmente. Ou, se for o caso, via judicial. Ok? Não importa aonde ele vai fazer o pedido e quando ele vai fazer o pedido, ou que você vai fazer o pedido, você descendente. Importa que para você chegar nesse momento aqui, você precisa primeiro ter concluído esse aqui e ter a certeza que você tem direito à cidadania italiana. Você já sabia, porque você tem o sobrenome, ou se não tem o sobrenome, você tinha indícios. Bom, eu tenho direito, mas o meu processo era elegível, sim ou não? Então, ficar em cima do muro não leva ninguém a lugar nenhum. Eu só vou ter, eu, descendente de italiano, só vou ter a certeza que a minha cidadania será reconhecida, ter 100% de certeza, a partir do momento que eu montar o meu processo, que eu analisar, retificar e tiver tudo certo. Nesse momento eu posso bater no peito e falar, eu sou descendente e vou fazer meu processo de cidadania italiana. Porque o fazer é uma consequência, é dentro da legislação, você pode pedir o seu reconhecimento a qualquer momento em uma dessas opções, né? Conforme, enfim, o que for escolhido, no momento que você considerar oportuno. Então, o fato de ter crise, de não poder vir brasileiro para a Itália, nada tem a ver com o ponto de partida de montar o processo, né? E montar o processo significa sempre montar o processo ou sozinho, corretamente, para isso precisa estudar, aprender de modo estruturado e correto, ou montar esse processo com a ajuda de um profissional, tá claro? E aí, você tendo a certeza que você vai ter a tua cidadania reconhecida, você vai usufruir do quê? Das vantagens, que são, quais são as vantagens, né? Muitos requerentes sabem, muitos requerentes não sabem, mas vantagens de morar, de trabalhar, de estudar, de mudar de vida, de buscar alternativas. É um patrimônio, é um direito, é algo que fica para o requerente, mas fica para filhos, fica para netos. Então, não quer dizer que você montar todo esse processo aqui de cidadania italiana e ter a certeza que você precisa ir lá correndo e fazer o pedido agora. Você pode sim correndo fazer a inscrição no consulado agora, porque tem fila, mas você pode fazer no momento oportuno na Itália. Então, são coisas diferentes, o momento de pedir e o momento de montar. E esse momento não pode mais se perder tempo com montar. Por isso, a necessidade de procurar um profissional, identificar alguém que seja, obviamente, capacitado, ético, para que possa fazer tudo isso corretamente. Porque tudo isso envolve, repito sempre, né? Desgaste, sonhos, expectativa, interesses, porque cada um tem seu interesse e sua motivação para fazer o processo de cidadania italiana. Então, aqui não importa quando, importa que você tenha a certeza que o seu processo será reconhecido por ser um direito que você tem. Não perca tempo. Reconheça, comece agora a montar o seu processo de cidadania italiana.